Os Sete Pecados Capitais. Já assisti Entendi. todas as temporadas. Legal. Senhores, vocês estão vendo aí que o avisozinho do Google já foi dado, essa chamada agora está sendo gravada. Hoje é dia 13 de abril de 2021. Essa é a nossa aula de História para os oitavos anos, são 4 horas da tarde. E o nosso conteúdo de hoje será apresentado muito em breve. Comecemos pelo princípio, e o princípio é bem no começo, não é? O que há de bem no começo para você ficar atento? Então, primeiro de tudo, fiquem atentos lá no mural do Google Classroom, porque o link da aula sempre será o mesmo. Então, nada de desespero. Meu Deus, professor, cadê o link da aula? Relaxe. Acesse lá o seu mural. Quando você clica na turma de história lá, vamos dizer, você é do oitavo C. Quando você abre o oitavo C, oitavo D, sei lá, a primeira tela que você vê é o mural. Quando chegar perto da minha aula ao vivo, eu sempre vou colocar o link para a aula ao vivo lá no topo, beleza? Então é aquela postagem onde eu falo bem assim: atenção, estudantes, a aula de vocês é na terça-feira, dia tal. O link é esse aqui. O link vai ser sempre o mesmo. Eu só atualizo a postagem com a data correta e subo ela no mural, beleza? Então, nada de desespero. Procura no mural que o link sempre vai estar lá. É a mesma postagem. Tranquilo? Sem medo de ser feliz. Segundo ponto muito importante que você precisa ter em mente: faça as atividades avaliativas. Tem muito aluno que está com a atividade pendente. Tem muito aluno que nunca nem entrou na plataforma. Professor, tem um machado na parede? Tenho. Eu tenho um machado e uma borduna, que é uma lança indígena. Então, faça as atividades. Tem muita gente que está com a atividade pendente e lembre-se, essa atividade é a prova de vocês, beleza? Então, lá onde tinha, eu faço as minhas impressas, muito bem, a atividade impressa também vale nota, eu também corrijo, beleza? Então, quando eu fechar o bimestre, a sua nota vai ser a nota da atividade avaliativa. Não deixe de fazer, isso é muito importante, beleza? Para aqueles de vocês que têm curiosidade aí, deixa eu mostrar aqui. Eu sou um colecionador de artigos medievais e assim por diante. Eu tenho um machado decorativo na minha parede e uma bordona, que é uma lança indígena feita de madeira. Não sei se vocês conseguem enxergar. Eu adoro esse tipo de Esse coisa. machado ele é afiado, professor? Não, não, ele é só decorativo, mas ele é bem pesado. Ele é perfurante, Enfim, esse bichinho? acho que você deve conseguir se machucar se você for bastante bobo. Mas ele foi feito para ser bonito só. Ah, tá. Enfim, aí ele fica na parede ali bonitinho. Pois é. Então, eu sou professor de história e não é à toa. Eu adoro essas paradas, né? Se alguém aí tiver a fim de bater um papo sobre qualquer coisa de história, me chama depois aí lá na plataforma, me marca em algum comentário, fala, manda real lá, que a gente bate um papo, beleza? Qualquer dúvida, eu estou sempre disponível para falar sobre história. Eu adoro esse assunto. Poxa, Aline, que pena que a sua internet está mal. Se tiver com problemas e não tiver conseguindo A assistir a câmera aula ao tá vivo, travada, ela vai ser professor. postada hoje depois das 6 da tarde, beleza? Eu vou apresentar a última aula ao vivo até às 6 da tarde hoje, e aí eu vou postar lá no Google Classroom. Vai ter o link para o YouTube nessa aula, lá no meu canal do YouTube. Ela vai ser postada lá a gravação. Se você perder uma parte, pode assistir de novo quantas vezes você precisar. Tranquilo? Essa apresentação de slides que você está vendo também vai estar lá. Professor, sua conversa se tiver a ver com história? Pois é, lá na plataforma tem que ser sobre história para não virar bagunça, né? Mas, sei lá, de repente, se você me achar numa rede social aí, qualquer, eu não sei se eu posso divulgar, mas se um dia você me encontrar numa rede social, a gente troca uma ideia lá também, não tem problema. Beleza? Pois bem, sejam muito bem-vindos. Para aqueles de vocês que estiverem assistindo essa gravação ou estiverem assistindo ao vivo aí, a aula online vai até que horas? Oitavo ano vai até às 5 da tarde, beleza? Às 5 da tarde eu começo a dar aula para os nonos e aí eu dou aula até às 6 da tarde hoje. Para aqueles de vocês que estão com o livro aí, em casa, ou assistindo gravação, não sei, se você tem o livro, o conteúdo de hoje está na página 31, belezinha? E nós estamos estudando uma época super interessante da nossa história mundial, que é chamada de as revoluções, o período das grandes revoluções. Nós estudamos lá o Iluminismo, que vai ter tudo a ver com a Revolução Francesa, a matéria da nossa próxima aula. Nós estudamos as revoluções inglesas. Ed, desculpa a demora, tal, uma bagunça, sem problema, Ed, não se preocupe. Pode fazer o teu tempo, assiste no tempo que você puder, belezinha? Na aula passada nós estudamos as revoluções inglesas e por que isso foi importante, e assim por diante. Revolução é tudo aquilo que muda o mundo. Revolucionar algo significa fazer algo girar,
180 graus, pelo menos. O movimento de revolução é um movimento giratório, ou seja, quando algo gira de pernas para o ar mesmo, quando o mundo muda. Algo revolucionário é necessariamente algo que muda o mundo. Então, revisando o que a gente estudou aí na semana passada, nós estudamos as revoluções inglesas. E olha o meu errão de português, né? As revoluções inglesas. Meu Deus, deixa eu corrigir isso porque eu tô com vergonha, cara. O que é isso? Revoluções, pelo amor de Deus. Deixa eu já trocar o PDF, senão ele vai com erro de português. Não, não pode. 8º ano, salvar. Sim, por favor. Que vergonha. Que é isso? No meio da aula ao vivo, um erro de português. Tudo bem, eu sou professor de história e não de português, né? Então tá tudo ok. Claro que não. Então, as revoluções, agora correto, inglesas, consolidaram o poder político da burguesia na Inglaterra. E nós estudamos da onde carambas veio essa burguesia. Você já xingou alguém de burguês? Já falou, ê, seu burguês safado? Não. Hoje em dia isso é xingamento, né? Seu burguês safado. Geralmente quem fala isso, professor, é o único que me anima. Poxa, Gabriel, que bom, vamos ficar feliz, cara. A vida é bela, a flor é amarela. E assim por diante, sei lá, procura outras coisas que rimam. Então, quem é esse burguês safado, igual a gente fala aí de brincadeira, né? Burguês safado. Geralmente a gente se refere a alguém, chamando ele de burguês, a alguém rico. Por quê? Logo após o Renascimento, que você estudou no 7º ano, a burguesia era aquela classe de pessoas que ficou rica com o comércio. Beleza? Então, o burguês, ele não era nobre, ele não era um barão, ele não era um conde, não era uma pessoa de sangue azul que nasceu de uma família nobre. Não. O burguês, ele era um cara esperto, que ele comprava e vendia, fabricava produtos ou alguma coisa assim, e ia ficando dinheiro desse jeito. Por que a burguesia era tão desprezada, então, e até hoje é um sinônimo de xingamento, né, seu burguês safado? Por quê? Porque os nobres e a realeza, os reis, os príncipes, eles desprezavam os burgueses. Eles falavam, cara, quem esse bicho aí pensa que é para ser tão importante? Só que esse cara tinha dinheiro agora. Ele não precisava viver dentro da cidade, dentro do burgo, para ser feliz, para ser rico. Ele podia viver ao redor da cidade, viajando em caravanas lá para a Índia, lá para o Oriente, voltando para a Europa cheio de temperos e coisas e dinheiro, beleza, fazendo comércio, e dessa forma ele começava a participar da política. Nós estudamos que na Inglaterra, esses burgueses, essas pessoas que não eram nobres, mas que eram muito ricas, eles fizeram duas grandes revoluções. A primeira era a Revolução Puritana, que basicamente transformou a Inglaterra em um país evangélico, beleza? Por meio lá da conversão do rei, e também da Revolução Gloriosa, que foi quando o rei tentou derrubar o parlamento e voltar para o absolutismo, onde o rei manda e todo mundo obedece, e os burgueses não deixaram. Eu coloquei uma foto aí para vocês, uma pintura retratando a Revolução Gloriosa, mostrando então os burgueses armados com espadas e garruchas e aquelas armas da época, lá dos anos 1800, 1700, do século XVIII, combatendo as tentativas do rei de voltar ao absolutismo. Então, por que a Revolução Gloriosa foi importante? Porque ela limitou o poder do rei, agora o rei não era mais o bambambam, bam, bam, e ele tinha que obedecer ao parlamento, ou seja, os deputados, os ministros, os senadores. E esses deputados, esses ministros, esses senadores, eles poderiam também ser burgueses. E é aí que está o mágico da coisa. Se antes quem mandava na Inglaterra era o rei e os nobres, agora o burguês podia mandar, bastava ele virar ministro. Está entendendo por que isso muda o mundo? A partir desse momento, então, ter dinheiro, que é o que o burguês tinha, dinheiro, ele não tinha nobreza, não tinha mais nada, tudo que o burguês tinha era dinheiro. Ter dinheiro agora é sinônimo de ter poder. Isso muda o mundo. Para você ter uma ideia, até hoje essa situação não mudou. Observa, por exemplo, as pessoas mais ricas. Bill Gates, por exemplo. Bill Gates ele ganhou muito dinheiro porque ele criou uma coisinha no computador chamada Windows. Já ouviram falar do Windows? Sim ou claro? Claro, né? Bill Gates criou o Windows e com isso ele ficou muito rico porque ele vendeu para o mundo todo o tal do Windows e tem muita grana hoje em dia. O que o Bill Gates está fazendo com esse dinheiro dele? Está escrevendo livros sobre o Great Reset, ou a grande ordem política que surgirá no mundo pós-pandemia. O Bill Gates está dizendo como nós vamos usar a tecnologia para ajudar os governos e não sei o quê. Ó, tem gente aí com Windows 8.1, legal. Eu uso o Windows 7 na minha máquina para ficar mais levinho e não travar meus jogos.
Botei o Windows Então, 10, travou o meu Roblox completo. Nem não, o Windows 10 é rodava. horrível, bicho é Botei pro pesadão. Windows 7 e ficou bom. O Windows 7 é maravilhoso. Ele é antigão, mas ele é super leve, você consegue rodar o jogo nele Então, tudo. Pois bem, continuando. O que o Bill Gates está fazendo com esse poder todo que ele adquiriu por meio do dinheiro? Agora ele está escrevendo livros influenciando a política do mundo. Está dizendo como a tecnologia vai influenciar a política, como é que nós podemos usar, por exemplo, a tecnologia para reduzir a nossa emissão de carbono e assim por diante. Então, o que antes era só riqueza material, onde antes o Bill Gates só tinha dinheiro, hoje em dia se torna em poder político. Ele está influenciando governos de países inteiros, porque o cara tem dinheiro. Então, ter dinheiro é igual a ter poder. Verdadeiro ou falso? Super verdadeiro, beleza? Infelizmente, no mundo de hoje, ter dinheiro é igual a ter poder. Pode observar que as pessoas mais ricas do Brasil são os políticos, beleza? Os caras mais ricos do nosso país hoje são os caras que têm mais poder político. Dinheiro e poder caminham de mãos dadas, graças à burguesia. Beleza até aí, queridos? Algum problema? Dificuldades? Traumas? Se você não estiver entendendo ou precisar que eu volte, clica no botão de levantar a mão aí, que eu te dou a palavra e a gente troca ideia. Beleza? Então, depois da Revolução Gloriosa, o poder do rei agora era limitado por uma constituição, ou seja, um livrinho que tinha todas as leis básicas do país, dizendo até o que o rei deveria fazer. Isso era o fim do absolutismo inglês. Beleza? Lembrando que absolutismo é aquela ideia medieval de que o rei manda porque Deus quis. O padre coloca a coroa na cabeça do rei, então o poder do rei vem de Deus. Isso é absolutismo, beleza? E a burguesia acabou com essa ideia. Que bom que vocês não têm dúvida, fico muito contente. Pois bem, hoje então a gente estuda a revolução mais importante de toda a história, principalmente da história da Inglaterra. Uma vez minha mãe me colocou de castigo, mandou ler a Constituição Federal. Bom, Raeli, deve ter te feito bem. Aí é importante conhecer a nossa Constituição, saber quais são nossos direitos e os nossos deveres. Basicamente, a Constituição de um país é a mãe de todas as leis. É lá que vai dizer tudo que você pode e não pode fazer no país. Se você pode roubar, se não pode roubar, se pode, sei lá, né, trabalhar a partir de que idade. Crianças de 17 anos podem trabalhar? Podem, como menores aprendizes, isso está na Constituição. Então, na Constituição é que vai ter essas leis fundamentais aí de um país moderno, beleza? A revolução mais importante, então, a ser estudada aí, principalmente na história da Inglaterra, mas na história da Europa como um todo, e de todo o Ocidente, porque nós falamos línguas europeias, né? Português é uma língua europeia, então nós meio que fazemos parte desse mundo europeu, é a Revolução Industrial. E por que a Revolução Industrial é importante? Bom, primeiro porque ela foi uma revolução, e como eu falei mais cedo, revolução muda o mundo. As revoluções, elas mudam o mundo. E a indústria, ela é aquilo que nós usamos até hoje para produzir bens e serviços. Ou seja, é a mãe do capitalismo. O capitalismo que nós vivemos hoje, de comprar, vender, ficar rico, surge graças à indústria. Beleza? Então, além das mudanças sociais, lá das revoluções, que a gente estudou na última aula ao vivo, a Inglaterra também passava por mudanças técnicas. Que mudanças técnicas são essas? Quais são as inovações tecnológicas que a Europa estava passando, principalmente a Inglaterra estava passando? Bom, desde a Idade Média, o trabalho nas grandes cidades era feito de forma artesanal nas guildas. O que é uma guilda? Basicamente é um colégio de uma profissão, mais ou menos como hoje é o IFB. Já ouviu falar do IFB, o Instituto Federal de Brasília? A minha aula acaba que horas? Emily, acaba às 5 da tarde. O Instituto Federal de Brasília, o IFB, é o lugar onde você vai para aprender uma profissão. Vamos supor que você queira ser, não sei, um eletricista, né? Vai aprender a mexer com eletricidade, né? Equipamentos, aquela coisa legal toda. Você vai para o Instituto Federal, vai ter um professor lá que é um eletricista e ele vai te ensinar o trabalho dele. Isso é basicamente uma guilda. Então, lá na Idade Média, se você quisesse comprar uma camiseta, você ia na guilda dos fazedores de roupa, né? Dos tecelões. E aí vai ter uma casa lá, um colégio bem grande, com várias pessoas costurando, fazendo roupas e tal. E você fala, oi, com licença, eu quero comprar uma blusa. E aí o tecelão vai dizer, olha, nós fizemos essa, tem essa daqui, igual uma loja. Então, para fabricar essa blusa, as pessoas faziam na mão, não tinha máquina.
A guilda era basicamente um lugar onde se ensinava o artesanato, o lugar onde se faziam as artes, né, produziam as coisas. Então você tinha guilda de sapateiro, guilda de ferreiro, guilda de manufatura de, por exemplo, armas, ferrarias, né, coisas de cavalo, instrumentos para agricultura, né, enxada e tal. Tudo que era produzido desde a Idade Média era produzido em guildas, em escolas de ofício. Acontece que, durante a Revolução Industrial, começaram a surgir máquinas. Máquinas essas maravilhosas. O que acontece? Vou dar um exemplo de máquina mais para frente. Não sei se eu coloquei uma imagem, deixa eu procurar. Ah, eu não coloquei a imagem dela aqui. Bem, deixa eu voltar para o nosso lugar correto. Um exemplo de uma máquina maravilhosa que foi criada durante a Revolução Industrial era a Spinning Jenny, que significa a Jenny fiadeira. O que significa fiar? Bom, lá na Idade Média, como eu falei, para uma guilda fabricar uma camiseta, tinha que ter uma ovelha. O cara ia com uma tesoura e pegava a lã da ovelha. Aí ia ter uma mulher que ia numa roca, numa máquina que gira assim, uma maquininha simples, ia transformar a lã num fio, ali afiando, fiando, fiando, até virar fios de lã. Esses fios de lã, uma costureira ia pegar e ia começar com uma agulha na mão a fabricar ali devagarinho, trançando o fio, fazendo o tecido. Com o tecido feito, outra pessoa pegaria o tecido e começaria a recortar ali a forma da camiseta e costurar até virar uma camiseta. Tá entendendo como é que é? Cada pessoa fazia uma parte. A Spinning Jenny, que é essa máquina que eu estou falando, a Jenny fiadeira, ela era uma máquina que ao mesmo tempo produzia o fio, e aí esse fio dava uma volta lá na máquina, ela tinha uma sequência de rodas e tal, e esse fio era trançado automaticamente, usando só o movimento mecânico, transformando-o em tecido. Então, você não precisava da pessoa que ia fazer o fio e nem da pessoa que trançava o fio em tecido. A máquina começava a fazer isso agora. Então, a Spinning Jenny era uma máquina maravilhosa, porque ela pegava a lã e aí processava essa lã até sair um tecido, sem precisar de pessoas. A costureira lá podia já usar a máquina para ter o tecido pronto e só recortar e fazer a camiseta. Isso permitia a uma só pessoa fazer 5 camisetas em um dia, coisa que antes levaria 2 dias para fazer uma camiseta só. Tá entendendo mais ou menos qual é a regra aqui? A máquina torna o trabalho Sim. mais rápido. Diga, Vitor. Pode falar. Não, só falei um sim, Ah, de boa. que entendi. Então a máquina, ela faz as coisas mais rápido. E se você observar até hoje em dia, essa regra ela ainda vale. Por exemplo, eu quero lançar as notas dos meus alunos. Eu tenho 2 alternativas. Eu posso pegar o diário impresso, onde eu vou escrever todas as atividades que você fez, das minhas 10 turmas, cada uma com quase 50 alunos. Então eu tenho esse ano quase 500 alunos, certo? E eu posso escrever num papelzinho. O Vitor tirou 5 na atividade. O Anderson tirou tanto na atividade. E assim por diante. Ou eu faço isso manualmente, Só 5. ou, Queria né, tirar no 5 só. 10. Que coisa horrível. Então, ou eu posso fazer isso, ou eu posso acessar o site do governo, lá, o iEducar, onde eu lanço os meus diários, e vou digitando aqui as notas. O Vitor tirou 5, o Anderson tirou 4, e assim por diante. É muito mais rápido usar a máquina. Essa regra ainda vale até hoje, beleza? Então, inovações técnicas, elas agilizam o trabalho. E agilizar o trabalho, velho, é uma coisa muito importante, porque quando você produz mais, você fica rico mais rápido. E riqueza é uma parada muito doida, porque com riqueza você vai comprar comida, você vai comprar roupa, você vai comprar uma casa melhor. Daqui a pouco as pessoas estão vivendo mais, elas morrem mais devagar, elas vivem até a idade mais velha, tá entendendo? A vida inteira muda. E é por isso que a gente chama de uma revolução industrial, porque ela mudou o mundo. Bom, por que foi a Inglaterra a primeira? Por que tudo isso começou na Inglaterra? A Revolução Industrial começou na Inglaterra. Você está vendo uma imagem do mundo aí durante o auge do Império Inglês. Em vermelho nesse mapa vocês têm aí as principais colônias da Inglaterra, desde os Estados Unidos e Canadá, aqui na América do Norte, até a Austrália, lá no sul do Oceano Pacífico. Então, o Império Inglês basicamente estava presente no mundo todo. Esses caras, eles eram muito ricos. A Inglaterra ela tinha enriquecido muito nos séculos antes, porque ela tinha a marinha mais poderosa do mundo. Ela negociava. Imagina, por exemplo, pimenta do reino é um negocinho que só existia lá na Índia.
A Índia está aqui, vocês estão vendo aqui na Ásia. Não sei se dá para ver meu mouse aí girando. Então, com a marinha inglesa, você poderia ir com navios até a Índia, encher um monte de pacotes, um monte de sacos de pimenta do reino, e navegava até aqui nos Estados Unidos, na colônia da América do Norte, onde não existia pimenta do reino. Se a net cair é porque eu estou no mercado. Ah, de boa, Aline, tudo bem. Se cair, você também pode assistir a gravação depois. E aí, essa iguaria que só existia na Índia, que era a pimenta do reino, você podia vender caríssimo lá nos Estados Unidos, porque não existia. A voz tá dando muito corte, professor. Tá o quê? Meu Deus! Meu Deus, tá passando muito rápido. Pois é. Tá dando muito corte, professor Net? Ah, muito corte. Entendi. Assiste a gravação depois, tá tranquilo. Então, é igual um iPhone aqui no Brasil hoje em dia. Essa parada não é produzida aqui, então custa caro. Quando você não tem uma coisa em um determinado lugar, essa coisa, o preço dela vai subir. Tá entendendo? Então a Inglaterra enriqueceu muito por causa da quantidade de colônias que ela tinha. Muitas colônias ao redor do mundo, bem como o extenso comércio, enriqueceu o Império Inglês. Foi nesse país, então, na Inglaterra, que surgiram as primeiras máquinas a vapor. E por que a máquina a vapor é tão importante? O vapor é uma tecnologia revolucionária. Professor, como assim revolucionário, cara? Vapor é só água que evapora. O que é isso? Posso estar no mercado, mas estou com vontade de correr no mercado como se fosse pequeno. Tá certo. Entra num carrinho e brinca de skate. Por que o vapor é uma tecnologia revolucionária? Bom, vapor é só água que evapora, não é isso? Vapor de água. Bom, a ideia de usar o vapor para movimentar máquinas revolucionou o trabalho por causa da velocidade. Eu coloquei para vocês darem uma olhada aí no esquema, por exemplo, de uma caldeira que poderia fazer movimentar um trem inteiro. Você tem o foguinho, estão vendo o fogo aí, conseguem ver? Esse fogo que você vai alimentando ali com carvão, vai ferver em cima dele uma panela cheia de água. Por exemplo, uma panela, uma caldeira. Essa água vai ferver e vai evaporar. Bom, se você estuda ciências com atenção, você sabe que os gases ocupam mais espaço do que os líquidos, certo? O gás, ele se expande. Então, vai fazer pressão, igual a sua panela de pressão. Você põe a água, fecha, liga o fogo, daqui a pouco ela está girando, né? O gás, ele quer sair para algum lugar, porque ele ocupa mais espaço do que o líquido. Então, esse gás sai com pressão, sai com força ali na parte de cima da caldeira, onde tem escrito vapor. E aí esse vapor vai ocupar, por meio do cano ali, um outro lugar chamado de pistão. Para você entender um pistão, basta imaginar uma seringa, aquela de injeção, sabe? Uma parada dentro da outra que se movimenta assim. Pois bem, o gás vai entrando ali e empurra o pistão para fora. Quando o pistão vai para fora, ele faz a roda ali à direita girar, certo? Ele empurra a roda em uma direção. E aí a válvula de baixo libera espaço para o gás continuar a sua jornada. O gás desce, e aí, diminuindo a quantidade de gás no pistão, o pistão volta para a sua posição inicial. Então, esse movimento de entra o gás em cima e sai o gás por baixo, vai gerar um movimento do pistão muito rápido. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, extremamente rápido, e isso vai fazer a roda ali girar extremamente rápido. Dessa forma, então, você conseguia fazer trens movidos a vapor que andavam até 100 km por hora. Então, onde antes você tinha um cavalinho com uma carroça, bem devagarzinho, transportando as suas roupas que você criou lá na mão, de uma cidade para outra, agora você tinha um trem a 100 km por hora indo de uma cidade para outra levar esses produtos. Essa riqueza, esse comércio, ele vai ser gerado, ele vai acontecer muito mais rápido. Tá entendendo? Então, o vapor, ele possibilitou um aumento na velocidade das coisas que revolucionou toda a indústria. Beleza? Dessa forma surgiam navios movidos a vapor, máquinas para produzir roupas, tudo isso movido a vapor, tudo isso funcionando muito rápido. Então você tinha máquinas na indústria que produziam sapatos numa velocidade absurda, sapatos sendo produzidos muito rápidos para serem vendidos no mundo todo. Você tinha navios com motores a vapor, igual o Titanic. Já assistiu o filme Titanic? Se não assistiu, assista. É um filme muito bom. Tem uma cena no Titanic em que o Leonardo DiCaprio vai junto com a namorada dele lá na parte de baixo, nas caldeiras do navio, né? Lá onde eles colocam o fogo para fazer o vapor e o motor funcionar. E aí lá nesse filme é muito legal que tem os motores gigantes a vapor e tal, e o navio se movia muito mais rápido. Você conseguia chegar da Inglaterra aos Estados Unidos muito mais rápido com o navio
a vapor, muito mais rápido do que a vela, por exemplo, lá no vento, não é? Então, o vapor revolucionou o mundo por causa da velocidade. Tranquilo até aí? Velocidade significa que você produz tudo muito mais rápido. Você fica rico muito mais rápido também. Bom, as máquinas e a indústria, então, eram movidas a vapor, como eu acabei de falar, e esse trabalho que antes precisava de um monte de gente para ser feito, agora podia ser feito por uma máquina só. Eu dei para vocês o exemplo da fiandeira, né? Você pega lá a lã da ovelha, transforma no fio, pega o fio, transforma em tecido, pega o tecido, transforma em roupa, pega a roupa, tinge, pinta ela com cores, azul, verde, vermelho, e aí depois você vai vender a roupa. Tinha um monte de gente trabalhando em todo esse processo. Agora, com as máquinas a vapor fazendo tudo rápido, isso tudo era feito numa fábrica. Você tinha uma fábrica de roupas, entrava o fio na máquina, a máquina fazia tudo automaticamente e lá do outro lado saía uma roupinha. Tá entendendo? Saíam as camisetas, as calças, os vestidos. Então você tem um processo de industrialização. Não precisa de pessoas costurando, basta ter uma máquina. Bom, essas máquinas a vapor, elas estão substituindo as pessoas, certo? Os artesãos. E além de fazer esse trabalho muito mais rápido, certo? Então você não precisa de pessoas fazendo e a máquina faz mais rápido do que um monte de gente trabalhando junta. Será que isso vai ser bom para o artesão? O que será que vai acontecer com o cara que antes fabricava roupa com as mãos, agora que tem uma máquina fazendo todo o trabalho dele? Basicamente, ele vai ficar demitido, vai ficar desempregado, ele não vai ter o que fazer. E como se não bastasse isso, na Inglaterra, o rei, o governo, né, o primeiro-ministro, estabeleceram o cercamento. O cercamento basicamente era a venda, né, a compra, a utilização de fazendas, de terras para produzir ovelhas. Por que ovelhas? Porque a ovelha tem lã. De lã você faz vestido, faz fio, faz tecidos, beleza? A Inglaterra ficou muito rica vendendo principalmente produtos da indústria têxtil, ou seja, vendendo tecidos para o mundo todo. Detalhe, você já foi para um casamento? Já foi para um evento chique, algum lugar meio caro? Para os meninos Já. aí, para os meninos aí que já foram, você deve ter tido que usar um paletó, né? Um terno, gravata. E para as meninas, o vestidinho de tubo, né? Já viu o vestido tubinho? Aquele com as alcinhas assim, compridinho até embaixo e tal. Por que será que a gente tem que se vestir assim, né, Emily? Por que a gente tem que. As mulheres usam vestido tubinho em festas e os homens usam terno e gravata? Da onde é que vem isso? Mas eu não usei, não. Tá certo. É mais os adultos, né? A galera mais velha, sei lá. Por que que as pessoas têm que usar essas roupas e essas roupas são vistas como chiques, né? É o alto padrão, sei lá, é a roupa de gala, né? Por que que é visto como traje fino hoje em dia? Bom, acontece que essa roupa, o vestido tubo para as mulheres e o terno e a gravata para os homens, para dar uma boa aparência, exatamente, Edi. E isso vem da Inglaterra, sabia disso? O Brasil comprava muitas roupas da Inglaterra, porque eles basicamente só produziam roupas, e vendiam isso para o mundo todo. O Brasil comprava muito e isso definia a nossa moda. Como tem muitas pessoas usam e fica na moda usar o terno e gravata. Se você observar, por exemplo, o terno e gravata usados pelos franceses, é bem diferente da moda inglesa. Eles não usam a gravata comprida e sim a gravata borboleta. Eles não usam paletó e sim o fraque, que é aquele do maestro que tem dois rabinhos atrás. Tá entendendo? Por que que no Brasil a gente não se veste assim então? Muito simples, porque a gente não comprava roupas da França, e sim da Inglaterra. Igual a gente está estudando aqui, a Inglaterra é que tinha as fábricas de roupa, as indústrias. E aí, por causa disso, até hoje a moda aqui no Brasil é a moda inglesa. Gravata comprida, paletó curto. Legal, né, Emily? Então, por causa da Revolução Industrial que a gente está estudando, você aí, quando tiver que ir numa festa, vai ter que usar um vestidinho tubinho, ou se você for menino, um terno e uma gravata, porque essa é a moda inglesa. E nós comprávamos muita roupa da Inglaterra porque eles produziam tudo. Vamos todo mundo usar moletom e tênis para entrar na moda e usar em todo lugar. Pois é, imagina aí numa formatura todo mundo de moletom, que massa que ia ser. E num casamento, todo mundo chique, usando seu moletom Adidas e o seu tênis da. Qual é a marca de tênis que vocês gostam aí? Sei lá, Adidas também?
Nike, do que tiver na promoção, Nike, professor. Se professor. tiver na Nike. promoção, né? Aquele baratão da feira lá, pá. É isso daí. Não é? Então, o que acontece é que a moda, até hoje em dia, em 2021, foi definida pela industrialização da Revolução Industrial. A Inglaterra produzia tanta roupa, tanto tecido, que o mundo inteiro tinha que comprar dos caras, porque eles produziam muito. Eles foram o primeiro país industrializado, tá entendendo? E aí, até hoje, praticamente no mundo todo, segue-se ainda a moda inglesa. Beleza, amiguinhos? Isso é muito interessante porque, como eu falei, a Revolução Industrial ela mudou o mundo até chegar nos nossos dias de hoje, beleza? Provavelmente, se a Inglaterra não tivesse se industrializado e esse processo tivesse acontecido na França, por exemplo, nos casamentos e nas festas de gala, a gente teria que usar a gravatinha borboleta ao invés da gravata comprida. Para a galera evangélica aí, o pastor lá na frente ia estar de gravatinha borboleta igual um garçom, e não com a gravata comprida e comprida igual a gente vê hoje em dia. Bastaria que a França tivesse tomado o lugar da Inglaterra na industrialização. Olha que coisa incrível, não é? Bom, mas todas essas fábricas, todas essas indústrias, prefiro mais barato. Pois é, Silvio. Quando você for adulto, você não vai poder escolher, viu, Silvio? Quando você for adulto, você vai ter que usar o terno e gravata, não tem jeito. É uma droga, cara. É uma droga, mas não tem escolha. É assim mesmo. Fila. Ah, é, tem aquela marca, né, de futebol? Fila. É verdade. Todas essas fábricas, todas essas indústrias devem ter tido algum efeito sobre o lugar, né? Porque, quero dizer, aquele monte de coisa queimando para produzir o vapor devia produzir fumaça, sim ou não? Para produzir vapor na água, lembra que eu expliquei como funcionava ali a máquina a vapor? Para ter todo aquele calor, tinha que ter fumaça, tinha que ter coisa queimando, né? E, cara, como os ingleses queimavam coisa. Putz grilo. Acontece que as fazendas, elas começaram a ser cercadas para produzir lã, como eu falei ali mais cedo, né? Os plebeus não podiam mais morar lá porque as fazendas todas estavam produzindo ovelhas, certo? E aí o cara ficava desempregado, não podia morar na roça. Aonde é que ele ia morar? Na cidade. Claro, a cidade é que vai ter emprego agora, porque na roça está tudo produzindo lã, né? Ovelhas. Então, os plebeus que não encontravam trabalho acabavam indo para as grandes cidades. E as cidades estavam cheias de indústrias. Vocês estão vendo uma foto aí? Essa pintura, ela representa a cidade de Manchester, na Inglaterra, no século XIX, 1800 e alguma coisa. E você pode ver a quantidade de chaminés. Por quê? Tinha que ficar pegando fogo para ter calor e produzir vapor, porque o vapor fazia as máquinas funcionarem. Então, as cidades industriais inglesas eram incrivelmente poluídas. Se você vier na internet, por exemplo, ainda hoje, e pesquisar, vamos aqui, por exemplo, no Google, e escrever assim, Manchester Industrial, ou seja, cidade industrial, city, cidade industrial de Manchester. E aí vamos procurar por imagens. Você vai ver que mesmo hoje em dia, basicamente parece uma cidade fabril, uma cidade de fábricas, beleza? As ruas não são muito bonitas, elas são cheias de fábricas, de chaminés. Deixa eu abrir uma imagem aqui para vocês verem. Esse é um exemplo de uma construção aí em Manchester. Não é um lugar muito bonito, você vai ver que não tem calçadas, não tem praças, nada disso. Era tudo voltado para indústria, beleza? Então você está vendo a chaminé ali, da onde ficaria saindo fumaça preta enquanto a máquina estiver funcionando, e todo esse salão gigantesco estaria cheio de pessoas trabalhando. Então, quais são os efeitos geográficos aí da industrialização? É o crescimento das cidades, tanto como tamanho, né, as quantidades de indústrias das cidades estavam aumentando, como também a importância, né, as cidades eram onde tinha emprego para os pobres trabalharem. Manchester City, pois é, tem um time de futebol de lá, não é, Gabriel? Então, as cidades se tornavam mais importantes. Você ia preferir morar numa cidade grande, onde tinha indústria e também emprego, do que morar na roça, onde não tinha nada para você fazer, porque agora as fazendas foram cercadas para produzir ovelhas. Tá entendendo? Então, as cidades elas cresciam e cresciam e cresciam. Esses foram os efeitos geográficos da Revolução Industrial. Foi o crescimento das cidades. E quer ver uma coisa louca? Eu gosto de ficar mostrando na internet porque é tudo muito atual. Você acessa o Google Maps, por exemplo, aí no seu navegador em algum ponto, e aí procura no mundo as cidades da Inglaterra. Vamos tirar o zoom aqui, vocês devem estar conseguindo ver na apresentação. Eu estou vendo o mundo e vou chegar na Inglaterra, certo? Vou dar um zoom agora aqui na ilha da Inglaterra. Pois bem,
Se vocês observarem as cidades da Inglaterra, elas são grandes manchas cinzentas. Estão vendo aí a cidade de Londres, onde meu mouse está girando? Ela é uma grande mancha cinzenta. Essas cidades europeias, por causa da indústria, elas adquiriam tamanhos gigantescos. Se você já esteve na cidade de São Paulo, que é uma cidade industrial brasileira, você sabe do que eu estou falando. A cidade é absolutamente imensa, beleza? Outras cidades grandes, vamos procurar aqui. Temos a cidade de Leeds e Bradford, olha só, outra grande mancha cinzenta no mapa verde da Inglaterra. E assim por diante, todas as grandes cidades, elas são manchas no mapa que antes era verde. Olha aqui na Irlanda, por exemplo, a cidade de Dublin é outra mancha gigantesca, beleza? Que dá para ver do espaço. Então, os efeitos geográficos dessa industrialização são o crescimento, o inchaço das cidades. As cidades estavam inchando. E os efeitos sociais? O que aconteceu então com as pessoas na Inglaterra graças à Revolução Industrial? Bom, antes da Revolução Industrial, lá durante a Idade Média, a expectativa de vida de um plebeu, ou seja, o cara que não era nobre nem da realeza, ele iria viver aproximadamente até os 30 anos. Quer dizer que eu, professor Afonso, que tenho 32, seria considerado um idoso na Idade Média. Sabiam disso? Durante a Baixa Idade Média, principalmente a Alta Idade Média, eu, com 32 anos, seria considerado uma pessoa idosa, que já estaria perto de morrer. Por quê? Eu poderia pegar a peste negra e morrer, poderia ter uma guerra e eu morrer, eu poderia sofrer um ferimento lá na roça, infeccionar e não tinha remédio e eu ia morrer. Tinha um monte de situações em que eu morreria. Vocês estão vendo esse gráfico aí? Esse gráfico representa o número de pessoas, ou seja, bilhões de pessoas no mundo ao longo dos anos. Então, no ano 1000, lá no início do gráfico aqui do lado esquerdo, você tinha menos de 1 bilhão de pessoas. No ano 1300, já indo para o meio do gráfico, ainda menos de 1 bilhão de pessoas, ou seja, passaram-se 3 séculos e você ainda não tinha 1 bilhão de pessoas. Quando você chega ali no ano de 1700 e 1800, os médicos eram mais estranhos, as doenças da peste negra. Pois é, porque eles não sabiam bem como fazer o tratamento das pessoas. Então, eles basicamente não tratavam, eles isolavam as pessoas, deixavam elas morrerem em lugares isolados quando pegavam a peste para evitar passar para outras pessoas. Eram umas situações bem horríveis. A Idade Média foi um período muito brutal. Quando chega ali, as máscaras compridas, né? Ela era comprida assim porque você coloca ervas para ficar com cheiro bom e você não sentir o cheiro das pessoas mortas apodrecendo. Era por isso que tinha que usar aquelas máscaras. Sabia? Terrível. A Idade Média era sinistra. Pois bem, então, no ano de 1800, você está vendo aí no mapa, é o momento em que a curva começa a aumentar. O número de pessoas cresce. Por quê? Como eu falei para vocês, industrialização significa produzir tudo mais rápido. Você vai produzir mais comida, mais roupa, mais sapato. Daqui a pouco todo mundo está vivendo melhor. E aí, vivendo melhor, você vive mais tempo, porque você está comendo mais. Seu corpo é mais forte, certo? Você não vai trabalhar demais até morrer lá nos campos. Agora tem máquinas para fazer esse trabalho. Era comum, antes da Revolução Industrial, mesmo os reis, as rainhas, as pessoas nobres, eles tinham que lidar com a morte dos filhos ainda crianças. Era comum, durante a Idade Média, crianças morrerem de doenças, porque não tinha remédios, por exemplo, certo? Depois da Revolução Industrial, o trabalho no campo era mais eficiente, você tinha máquinas produzindo comida, e aí tinha mais alimentos, mais roupas, mais máquinas, então as pessoas começaram a viver melhor. A expectativa de vida na Inglaterra no século XVIII, no século XIX, lá em 1700, 1800, passou de 30 anos para 60. Quer dizer, dobrou a expectativa de vida das pessoas. Eu, com 32 anos, lá no século XVIII, estaria na metade da minha vida. Eu tenho mais 30 anos de vida pela frente, trabalhando, viajando, vivendo. Tá entendendo? Então as coisas estão melhorando. Quer dizer que a Revolução Industrial melhorou a vida das pessoas? Sim. Na Idade Média, as pessoas morriam de peste negra. Já depois da Revolução Industrial, você começou a ter remédios fabricados na indústria, por exemplo. Então, com mais remédio, as pessoas viviam mais. Só que, enquanto as pessoas viviam mais, a condição de trabalho durante a Revolução Industrial era absurdamente horrível. Bom, acontece que os pobres iam morar nas cidades procurando emprego, porque a indústria estava aumentando. Como eu falei lá nas mudanças geográficas, as cidades estavam crescendo. O salário, porém, era muito baixo. Não tinha lei trabalhista.
salário mínimo, todo trabalhador tem que ganhar pelo menos R$ 1.000. Isso não existia. Você era pobre, estava desempregado, chegava passando fome, e o dono da fábrica falava, ué, vem trabalhar aqui, eu te dou R$ 200 por mês. É pouco ou é muito? Mano, R$ 200 você não compra nem pão para um mês hoje em dia, tá entendendo? É muito pouco dinheiro. E aí o cara não tinha escolha. Bom, eu tô morrendo de fome e o maluco me ofereceu R$ 200. R$ 200 é melhor do que nada, sim ou não? Então eu vou trabalhar aqui, beleza? E aí os caras trabalhavam para não ganhar quase nada. As jornadas de trabalho chegavam a 16 horas por dia. Então você chegava na fábrica às 6 horas da manhã e ia trabalhar até a meia-noite, ia trabalhar até de madrugada. Tá entendendo? Porque não tinha horário de saída. Chefe, eu tô cansado, eu não quero trabalhar 16 horas por dia. O chefe então falava, beleza, você tá demitido e eu vou contratar outro miserável que tá morrendo de fome que vai querer trabalhar aqui para não morrer de fome. Beleza? Então você não tem escolha. É brutal o negócio, sacou? Eu não quero, 16 horas é muito. Beleza, cai fora que a gente chama outro. Professor, olhando os gráficos, levei uns sustos. Diga, João, por quê? Pô, vamos comentar isso daí. Você mudou, eu levei um susto. Porque eu mudei? Ok. O Basicamente, slide. o slide. Basicamente, o que acontece é que as pessoas viviam muito pouco durante a Idade Média. Tá entendendo? Tem alguns filmes, alguns seriados, documentários que você pode assistir sobre a Idade Média e a vida era cruel. Por quê? Você vivia numa pequena cidade que tinha um rei ali e tal no seu castelo. Se os bárbaros invadissem a sua cidade, o rei ia tentar defender e tal, mas se ele Professor, perdesse, diga, Gustavo. eu não escutei nada porque eu saí aqui, que meu irmão bateu a cabeça e caiu ali na rua. Rapidão. Tá certo. Tudo bem, assiste a gravação depois que tá tranquilo, vai estar tudo no YouTube. Tá bom, tá bom. Então, esse rei, esse nobre que tinha que defender a cidadezinha ali do feudo dele, se os bárbaros vencessem o rei, cara, eles iam escravizar os plebeus que moravam ali, iam, sabe, roubar, matar todo mundo e tal. E, tipo, isso poderia acontecer a qualquer momento. Então, eu tive sorte e tive 2 filhos. Um morreu de peste e o outro os bárbaros mataram. A vida era brutal, tá entendendo? Então, a Revolução Industrial, por um lado, ela foi a melhor coisa que aconteceu na Europa, porque ela tornou possível o mundo moderno e mais seguro surgir, tá entendendo? Mas, por outro lado, essas pessoas elas eram absolutamente exploradas, porque não tinha regras. A indústria tinha acabado de surgir, então qualquer coisa que o dono da fábrica quisesse cobrar, ele faria. Se as pessoas que não quisessem trabalhar lá, era só ir para o olho da rua e morrer de fome, não tinha problema. Sempre ia ter algum miserável querendo trabalhar ali, tá entendendo? Então você está vendo aí essas fotos de crianças trabalhando, porque o trabalho infantil era muito comum durante a Revolução Industrial. Como eu falei, não haviam regras. Então, eu tenho um filho de 8 anos aqui, a minha família está precisando de dinheiro, a gente está passando muita fome, eu vou botar ele aí. Não queria à época, isso era sorte. Naquela época, isso era sorte. Pois é, porque, pô, eu tenho um filho aqui com 8 anos, esse moleque vai ficar à toa? Claro que não, vamos ajudar a sustentar a casa. Vai lá para a fábrica carregar carvão. Você está vendo aí na foto as crianças com a cara toda suja de carvão. Eles trabalhavam principalmente na mineração do carvão mineral. Ficava lá embaixo da terra, metendo a picareta na parede, pegando a pedra preta, que é o carvão mineral, que eles queimavam para fazer o vapor para as máquinas. Beleza? Então, o trabalho infantil era algo comum durante a Revolução Industrial, porque não haviam regras, não haviam leis trabalhistas. Beleza? A nossa aula vem até aqui hoje, e aí só para dar um resumão para vocês, o que vocês precisam se lembrar sobre a Revolução Industrial. Máquinas a vapor revolucionaram a forma de se trabalhar, mudaram o mundo mesmo. O problema é que essas máquinas, elas transportavam as pessoas, elas faziam as pessoas mudarem cada vez mais para as grandes cidades, porque nas cidades é que tinha emprego. Ao mesmo tempo em que se produzia mais riqueza e as pessoas viviam mais, essas pessoas trabalhavam muito mais também. Beleza? Eu vou ver essa aula novamente, sem problema, Anderson. Vai estar gravadinha. Depois das 6 da tarde eu vou colocar lá no Google Classroom. Vai estar no meu canal do YouTube. Beleza? Pois bem, as mudanças geográficas foram que as cidades cresceram. As pessoas trabalhavam cada vez mais. E aí isso levou o país a enriquecer. Porém, a enriquecer às custas de muito e muito trabalho. Tranquilo até aí, queridos?
Professor, como assim muito trabalho se as máquinas substituíam as pessoas e faziam o trabalho sozinho? Bom, precisava de pessoas para operar essas máquinas, tá entendendo? Então tinha que ter um cara jogando carvão no fogo para que a máquina de vapor funcionasse, por exemplo, sacou? Então ainda tinha muita gente sim trabalhando na indústria. Só não era um trabalho tranquilo igual na época da guilda, onde você ficava costurando. Agora você ia meter a mão no carvão. Tá entendendo? O trabalho era muito mais pesado. Deixa eu dar uma olhada no chat que alguém tinha falado uma parada aqui que não deu tempo de eu ler. Eu amo aula de história por ser, no ano passado eu odiava história. Que bom, Aline. História é muito legal. Infelizmente, no oitavo ano, o conteúdo não é o mais divertido de todos, apesar de eu gostar muito da Revolução Industrial. A matéria do nono ano é mais legal, porque vocês vão estudar a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a gente vai falar sobre o Hitler, sobre o nazismo, e esse conteúdo, por mais, né, horrível que seja, porque guerra é sempre horrível, é um conteúdo que a gente costuma gostar muito por causa dos filmes que assiste, etc., né? Então, é um conteúdo mais divertido de se estudar. Mas, ainda assim, o oitavo ano tem coisas muito boas para se estudarem. Por exemplo, a próxima aula, que será sobre a Revolução Francesa e Napoleão. Eu aposto que você já ouviu falar do Napoleão. Na nossa próxima aula ao vivo, a gente vai